Oi, pessoal, boa tarde. Eu achei que eu devia, por bem, fazer esse vídeo aqui para encerrar um assunto que eu acho que não tá muito bom, né? Estão postando muitas coisas sobre o seu Renato, marcaram a gente numa postagem, num grupo. E assim, eu preciso dizer para vocês o seguinte: é a última vez que eu vou falar sobre o seu Renato, porque esse assunto para mim precisa ser encerrado. Tá me fazendo mal de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Quando aconteceu o incêndio na casa da Dona Alzira, eu já não tinha contato com o seu Renato há muito tempo, entre aspas, né? Porque muito tempo é muito tempo, mas não, assim, antes de pegar o Rex, eu tava uns 15 dias sem falar com ele, sem ir lá, e depois que eu peguei o Rex, eu também não fui mais. Né, eu soube que ele ficou sabendo da morte do Rex, mas ele tinha me doado o Rex. Eu preciso dizer o seguinte para vocês. Desde o começo, quando eu conheci o seu Renato, lá dia 30 de dezembro, tudo que foi feito para ajudá-lo foi a pedido dele. Tudo. Inclusive o Rex. Inclusive pegar o Rex dele, transferir a guarda do Rex pra gente aqui em casa. Foi tudo a pedido do seu Renato, né? Algumas coisas que ele pedia não estavam de acordo com a minha visão de boa saúde, de valores morais, enfim, e a gente não fazia. E nessas situações, ele dava uma revoltada, não gostava, enfim, tá no direito dele, é o direito dele pedir e o meu direito de negar, de acordo com o que eu considero ok. Quais as situações em que ele recebia um não? Quando ele queria dinheiro, eu não dava dinheiro para ele, tá? Em nenhum momento foi dado um centavo para ele. Eu nunca tirei do meu bolso dinheiro e falei, olha, esse dinheiro é seu. Ele tem completa ciência, porque muitas pessoas falam com ele, têm acesso à internet, de tudo que acontece na internet. De tudo. Então ele sabia que estava sendo feita uma ação solidária e que estava arrecadando dinheiro para ajudá-lo. E ele queria esse dinheiro. E eu não dei. Eu falei para ele, seu Renato, esse dinheiro ele está sendo levantado para ajudar o senhor, né? Foi alugada a casinha. O primeiro aluguel da casa, eu preciso dizer para vocês, ele não foi pago em espécie, em dinheiro, para a imobiliária. Pagou-se o primeiro aluguel para que ele entrasse na casa para morar. E de que forma foi pago esse aluguel? Consertando a casa da Dona Alzira, que tinha algumas questões que precisavam ser vistas. A casa estava sem fechadura, a gente colocou fechadura, compramos fechadura nova, colocamos. A casa tinha problemas de encanamento, a gente arrumou e isso foi descontado no aluguel. Então, o primeiro aluguel não foi pago, né? Arrumamos o forro, arrumamos parede, reboco de parede que tava ruim, muitas coisas. Eu pessoalmente fui lá, fiz faxina na casa. Eu fiz uma faxina enorme na casa. A Dona Alzira ficou comigo lá o dia inteiro. Ela sabe de tudo que foi feito. Tudo foi feito com muito amor e com muito carinho. Eu nunca tinha feito isso, eu não tinha experiência em ajudar pessoas a sair da rua. E talvez eu tenha errado no meu julgamento. Mas tudo foi feito com muito amor e com muito carinho. Quando ele entrou lá e as coisas começaram a dar errado, eu comecei a dizer os nãos para ele. Não vai ter dinheiro, né? O dinheiro que está entrando é para ajudar o senhor e tudo que a gente não conseguiu com doações de objetos, enfim, de coisas para mobiliar, a gente comprou, né? Com dinheiro que tinha sido levantado. E a gente também pagava pelo tratamento do Rex. No começo a gente pagava bem pouco, a gente teve uma despesa alta de veterinário por causa dos exames todos que o Rex fez. E mesmo a Pantaneiro sendo solidária com os atendimentos do Rex, o que era de serviço terceirizado, a gente pagava. Então a gente pagava os exames, pagava todos os remédios, o que a gente não conseguia de doação, as aplicações que eram feitas. Quando o Alex não podia buscar e levar, a gente pagava pelo Taxi Dog. Né? Serviços terceirizados a gente sempre custeou com o dinheiro que era levantado. E para ajudar o seu Renato, porque era uma reestruturação, mesmo sabendo que ele recebe uma aposentadoria, e não é muito alta, ele deve estar recebendo R$1.000 mais ou menos,
e aí ele pagava 500 de aluguel com água e luz incluído, sobrava só 500 para ele comer durante o mês inteiro. O que que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro que sobrava e bebia. Isso depois que ele entrou na casa, tá? Porque eu não sabia antes de colocá-lo lá que ele bebia. E aí, depois ele começava a reclamar, eu não tenho nada para comer. Eu abri o armário, os armários da cozinha, e falava, olha, seus armários estão cheios. Talvez não tenha o que o senhor quer comer, mas tem coisa para comer. O senhor não tá passando fome se o senhor não quiser, né? Tem tudo aqui. Às vezes faltava alguma coisa ou outra, e aí depois de um tempo, depois que aconteceu isso tudo, eu fiquei sabendo que ele doava os alimentos que a gente comprava. Ele dava para um monte de gente. Então, assim, tudo que foi feito em relação ao seu Renato foi muito acertado. E sobre o que estão colocando aí agora, hoje, no Facebook, nas postagens que a gente tem visto, eu preciso dizer para vocês, a gente não tem provas de nada contra o seu Renato, de nada. Quando ele saiu de lá, provavelmente ele já deixou a casa pegando fogo, mas a gente não sabe, a gente não tem provas, né? A coisa explodiu depois que ele saiu. Então, eu não sei, foi feito um boletim de ocorrência na delegacia, informando os danos materiais da casa da dona Alzira, causados pelo incêndio, que provavelmente foi o seu Renato. Ele entra como autor, tá? Mas isso precisa ser investigado pela polícia, precisa ser investigado pela polícia. Ele não foi preso, esse processo vai para o fórum, né? Vai para investigação, promotoria, juiz, enfim, e só então a gente vai ter um retorno do que vai acontecer em relação a ele, tá? Sobre a questão dos animais, eu preciso dizer para você o seguinte, depois que eu peguei o Rex do seu Renato, que foi lá, se eu não me engano, acho que foi dia 25 de março, não foi isso, Alex? Mais ou menos isso. E ele foi pra clínica veterinária, eu tirei ele do seu Renato, da casinha, porque ele tava passando mal, levei ele direto pra Pantaneiro. E aí ele passou pela transfusão de sangue e tudo mais. Quando ele teve alta, alguns dias depois, eu saí de lá da Pantaneiro com uma receita de remédios muito grande, e a gente não tinha grana suficiente para tudo isso, porque a gente tinha acabado de pagar quase R$1.000 de transfusão. Então, o Alex foi e colocou na internet lá as receitas e tudo que a gente precisava de doação, o que a gente tinha e o que a gente precisava. Eu comprei boa parte dos remédios, principalmente os mais urgentes, eu comprei com o dinheiro que a gente tinha e a gente pediu. E aí uma protetora de animais de Rio Grande da Serra falou que tinha algumas coisas para doar, o antibiótico mais caro, e aí eu chamei ela no WhatsApp e ela conversou comigo sobre uma situação, né, sobre essa questão dos animais. Eu não tinha conhecimento até então. Eu não tinha conhecimento disso, ninguém tinha falado nada, absolutamente nada sobre isso, e eu preciso dizer isso para vocês. Eu não sabia. Inclusive sobre o Rex, a gente não tinha qualquer indício de que tivesse acontecido qualquer coisa em relação a ele. Não foram feitos exames que comprovassem qualquer tipo de abuso, e a gente não tinha indícios disso. Se aconteceu, aconteceu sem o nosso conhecimento. Eu conversei com a veterinária da Pantaneiro, ela também não sabia, a gente não tinha indícios disso e provavelmente não teria mais como descobrir. Logo depois o Rex morreu aqui em casa e ele foi enterrado e a gente não tem provas, tá? Me falaram que foi feito há alguns anos atrás um BO sobre isso em Rio Grande da Serra. Eu também não tinha conhecimento disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, logo depois que eu peguei o Rex, né? E aí eu corri atrás dessas informações e eu consegui achar uma pessoa que foi a responsável pela declaração no boletim de ocorrência na delegacia. E eu perguntei se essa pessoa poderia me mandar o BO, uma cópia do BO, para eu olhar, para eu ver. E essa cópia desse BO não foi enviada. A pessoa disse que ia procurar e essa pessoa não encontrou, né? Eu não tenho acesso a isso porque eu sou uma cidadã qualquer e a polícia não vai me dar acesso a isso, não tem que me dar mesmo. Enfim, eu acho que se alguém tiver que me apresentar isso de alguma forma, vai ser essa pessoa que prestou as declarações, né? Mas hoje,
Hoje, a gente não tem nada contra o seu Renato. Eu preciso dizer isso para vocês. Se ele for ser incriminado, né, pela polícia, pelo incêndio, isso é uma decisão da polícia, da justiça, do juiz, dos despachos do juiz, depois de uma investigação. Né? A gente não tem hoje nada nas mãos. E quando me perguntam o que fazer com o seu Renato se encontrar ele na rua, deixar ele seguir o caminho dele em paz. Eu, Patrícia, até agora, eu não consegui ter paz. E não foi por causa da frustração do que deu errado, tá? Eu não consigo ter paz porque é uma possibilidade dele ter cometido o incêndio. Isso me prova que ou ele é uma pessoa muito ruim ou ele é um criminoso. Mas eu não tenho provas e ninguém tem provas até que a justiça se faça no fórum, bonitinho, com uma investigação séria, enfim. Então a gente não tem nada. Eu ando com crise de ansiedade, eu ando depressiva, eu fui parar no CAPS, no plantão do CAPS, porque eu tava mal, né? Mas isso é uma questão minha. Eu estava ali com ele, no começo quase diariamente. Depois as coisas foram espaçando, porque eu vi que a coisa era muito pesada e eu não tinha saúde mental para resolver isso sozinha. Inclusive eu vim num vídeo que o Alex postou, pedir ajuda profissional para quem pudesse ajudar. Isso, se eu não me engano, foi no carnaval, final de fevereiro, começo de março. Ninguém apareceu. Ninguém. Não adianta todo mundo falar, porque isso, porque... Não, ninguém apareceu. Ninguém. Ninguém apareceu quando a gente pediu ajuda do poder público para tirá-lo da rua. Algumas pessoas ajudaram assim, eu ajudo com um banho, eu ajudo com uma cesta básica, né? Ofereceram sim. No CRAS a gente teve um atendimento muito bom, onde foi oferecido uma internação no lar de longa permanência para ele, que ele negou, como ele negava qualquer tipo de serviço de acompanhamento e tratamento. Ele negava tudo. A gente ofereceu milhares de coisas. Eu levei ele a vários serviços e ele negou tudo. Eu consegui contato com a família dele e depois dessa confusão toda que aconteceu, a irmã dele me respondeu, me deu algumas respostas e eu acho que não tem castigo maior para o seu Renato o que a família sente em relação a ele. A irmã dele me pediu perdão em nome da família dela por tudo que a gente tem passado. Ela me disse que ela dá graças a Deus que a mãe dela faleceu e não tá aqui para ver isso acontecer. Então eu acho que para o seu Renato não tem castigo maior do que a família ter vergonha, né, e se sentir dessa forma em relação a ele. De resto, gente, tudo que eu venho pedir é paz. Paz. Se ele tiver feito alguma coisa com os doguinhos, eu gostaria muito que ele fosse responsabilizado e fosse punido pela justiça legal, correta dos homens, a justiça. Não pela justiça das ruas e feita com as mãos. Eu não acho isso correto, eu não acho isso justo e eu precisava falar isso para vocês. Essa semana é mais curtinha, tenho feriado, semana que vem eu continuo com a minha busca por saúde mental, por paz na mente e por paz na alma. E eu preciso pedir para vocês, paz, é só isso que eu peço, paz, em relação a gente, em relação a esse assunto, em relação a ele, que ele siga o caminho dele. Eu acho, sim, que a gente precisa manter os olhos abertos para que ele não adote nenhum cachorro até que as acusações se provem. Eu não acho que, independente de acusações, eu não acho que ele tenha saúde mental, condições nem financeiras, nem psiquiátricas para adotar um bichinho. Ele não tem, mas isso deveria ser laudado por médicos, enfim, por profissionais. É só um achismo meu. E eu realmente acho que ele não tem condições psiquiátricas e financeiras e sociais, mentais de adotar um bichinho. Então, se vocês verem na rua ele tentando adotar um bichinho, eu acho correto que não
permitam, tira o bichinho de perto dele, enfim. E vamos ver o que a justiça vai fazer em relação a ele. É isso. Um abraço, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe todo mundo. E paz. Por favor, paz.